Suporte e resistência é uma técnica que todo mundo já ouviu falar quando se trata de operações no mercado financeiro, mas muita gente adora falar: ah, suporte e resistência não funciona, isso aí é coisa de varejo, isso é coisa de quem não sabe. Meu filho, você não tá tendo resultado porque você acha que é só tocar no suporte, comprar que vai funcionar, mas você tem que usar filtro. Existe filtro positivo e filtro negativo. E hoje eu vou te apresentar 3 macetes que você vai parar de perder dinheiro em suporte e resistência e provavelmente, finalmente, começar a multiplicar o seu tão suado troco que você coloca na corretora, que até agora você só perdia e falava que suporte e resistência não funcionava. E agora você vai aprender. O primeiro de todos tá aqui. Eu sei que pode parecer coisa básica, usa e depois você vem aqui para comentar. Tá? Ah, vou comentar porque eu acho que não vai funcionar. Não, usa, testa, na demo que seja, aí você volta aqui para me agradecer. Esse daqui é o padrão 3 corvos. Esse padrão 3 corvos é um padrão que vai aparecer após uma movimentação de impulsão de alta, não necessariamente tem que ser num topo de uma tendência. Movimentação de impulsão de alta, beleza. Se você tiver 3 velas vermelhas de tamanho médio ali do período, ou seja, não pode ser vela muito pequititinha, tá? Se for vela grande, melhor ainda, beleza? Tem que ser pelo menos tamanho médio do período ali. 3 velas vermelhas em sequência logo após a movimentação do topo, isso indica forte movimentação de baixa. Se tiver um suporte aqui perto, provavelmente esse suporte vai ser rompido. Por quê? Muita gente acha quando tem muita vela em sequência, ah não, já teve muita vela vermelha em sequência, agora vai ser verde. Acontece o oposto, tá? Por quê? Porque o mercado é movido a partir das operações que estão realizando, certo? Muita gente vendendo, força vendedora, não é à toa que a galera tá vendendo, tem um motivo, talvez chegou numa região de resistência, algo do gênero. E aí não é porque tá chegando no suporte que é garantido que o mercado vai subir ou que vai ter uma retração, entendeu? Isso provavelmente vai fazer essa região ser rompida. Então, se aparecer isso daqui e tiver um suporte, quando o mercado for pegar na região do suporte, você não entra comprado. Tá? E se você caiu aqui de paraquedas e mora dentro de uma caverna e não sabe o que é suporte e resistência, vou te explicar muito rápido. Suporte é uma região que concentra ordem compradora, resistência é uma região que concentra ordem vendedora e o preço se movimenta dentro disso quando ele está numa lateralidade. E aí ele toca no suporte, sobe, toca na resistência e desce. Esse é o conceito básico do básico do básico. É simples assim? Não. Na prática são outros 500. Mas se você começa a usar filtros igual que eu mostrei aqui e ainda vou passar mais 2, você vai ver que você começa sim a obter resultados melhores quando você filtra suas operações, não quando você opera simplesmente com suporte e resistência. Agora eu tô aqui na corretora e olha só aqui um exemplo em tempo real disso que eu acabei de falar para vocês. Nós tivemos aqui uma sequência de 3 velas vermelhas após uma movimentação de pico. Não posso dizer que isso é uma tendência de alta, né, aqui, porque foi simplesmente uma onda impulsiva dentro de uma movimentação de lateralidade. Mas é diferente de a gente ter isso no meio do caminho. Exemplo, aqui está no meio do caminho, ok? O mercado já tinha subido, deu uma quedinha, então aqui é uma movimentação no meio do caminho. Aqui é uma movimentação realmente lá de pico. Aqui no meio do caminho. Consegue entender a diferença? Então aqui nós tivemos o padrão indicando força vendedora. Além disso, a gente não teve só 3, a gente teve 4 velas, se vocês forem somar aqui, fora que essa daqui foi uma vela que é um marubozu de baixa, que é uma vela que não tem sombra na parte de cima, não tem sombra na parte de baixo, e é uma vela relativamente tamanho médio ali para grande, tá? Então isso acaba mostrando força vendedora. Sendo assim, a gente olha essa região como uma possibilidade de entrada num suporte? Não, justamente esse é o macete, é você ter um filtro que impossibilita você de operar, tá? Então aqui não faria sentido entrar nesse suporte, tanto que a vela rompeu e a vela sequente também foi uma vela de queda. Então daria loss, retração, daria loss aqui na Ibnex, enfim, você teria prevenido essa derrota nessa movimentação de rompimento. E tem outra coisa que é um bônus, é um a mais para mostrar para vocês, que é essa região de suporte que vocês vão ver agora. Dá uma olhada nisso daqui. Vocês estão vendo que um pouquinho acima a gente teve outra região de suporte? Dentro desse mesmo contexto, dessa mesma análise,
Quando a gente começa a ter várias possíveis regiões de suporte, uma pertinho da outra, significa que essa faixa de preço provavelmente já está saturada e vai acabar sendo rompida, tá? Então vocês podem observar tanto suporte quanto resistência, quando ele está numa região só, tá legal. Agora, quando começa a fazer outros suportes intermediários, é porque está ficando cada vez mais saturada até uma hora que vai acabar rompendo. O segundo macete é a mesma coisa que os três corvos, porém, numa movimentação de toque numa resistência, que aí é o que a gente chama de três soldados, tá? Quando a gente tem três velas verdes sequenciais após uma movimentação de fundo, a gente provavelmente vai ter uma força compradora predominante nas próximas velas, e isso pode fazer com que uma região de resistência que você gostaria de vender seja rompida e o mercado continue subindo, beleza? Então o que eu recomendo para você? Caso você encontre uma região que você teve essa sequência de velas logo após a formação de um fundo, espera, não saia entrando vendido, tá? O que é interessante você esperar? Espera, por exemplo, uma vela que vai cancelar esse padrão, ok? Então uma vela veio aqui, poxa, desceu, aí depois veio uma vela verde menorzinha, depois uma vela vermelha aqui, e aí depois o mercado foi lá e subiu mais uma vela e depois bateu ali na faixa de resistência. Aí beleza, você pode pegar e pode fazer sua operação de venda sem nenhum problema, porque não vai ter aqui esse filtro negativo, que é um filtro que impossibilita a sua operação. Lembrando que isso que eu estou passando para vocês pode parecer algo básico, mas se você testar, você vai ver que efetivamente melhora a sua assertividade. O foco aqui é fazer você parar de perder dinheiro e provavelmente até mesmo começar a lucrar. Obviamente, para lucrar, não vai ser só usar suporte, resistência e um filtro negativo. Você tem que ter um filtro positivo, um filtro de tendência. Tem que otimizar o teu operacional, mas só isso daqui já vai com certeza melhorar o seu desempenho. Agora olha só aqui, um exemplo real dos três soldados. A gente teve nessa movimentação aqui de fundo, que eu nem tracei região nenhuma, mas vocês conseguem obviamente ver que é uma região de fundo, nós tivemos as três velas verdes em sequência, fora isso uma baita de uma continuidade do movimento. A gente teve um monte de vela verde em sequência e algumas pequenas correções de curtíssimo prazo, que são justamente essas velas vermelhas dentro desse movimento de impulsão de alta, tá? O que acontece? O mercado quando chegou ali em cima, ele retraiu uma vez e depois rompeu. Na Ibnex, uma entrada de venda nessa vela vermelha teria dado loss. Por quê? Porque a próxima vela foi uma vela de alta. Quem estivesse operando com inspiração para o fim da próxima vela, retração em qualquer outra corretora, teria tomado loss também, tá? Então, como que a gente poderia ter previsto esse movimento? Sabendo que aqui a gente teve essa movimentação no fundo, tendo a formação dos três soldados e, além disso, uma baita de uma continuidade desse movimento de alta. Fora isso, a gente teve Marubozu também, tá? Vocês podem ver que a maioria das velas não estavam com sombra aqui na parte inferior, então praticamente não teve força vendedora durante esse movimento, ok? Então usem esse padrão de forma inteligente. Eu vou achar outro exemplo para mostrar para vocês agora. Eu sei que parece muito que é exatamente a mesma coisa que o último exemplo, porque é idêntico. Dá uma olhada nisso aqui na tela agora. Olha só, a gente teve a movimentação aqui, tinha a movimentação a região de resistência, o mercado subiu e rompeu, ok? Mas olha só, a gente teve o padrão dos três soldados lá no fundo, indicando força compradora, fora isso, uma baita de uma repetição de velas verdes, e a gente teve apenas aqui, ó, duas velas vermelhas de correção, né, dentro desse movimento de impulsão de alta. Mesma coisa que o outro exemplo. E aqui, utilizando esse filtro, você teria evitado esta operação. E eu sei que você deve estar pensando, mas Berman, desse jeito eu vou operar bem menos, porque várias vezes acontece isso. Sim, várias vezes acontece isso, e se você for colocar no papel, você vai ver que a maioria das vezes que acontece isso dá loss. Você quer operar muito ou você quer ganhar dinheiro? O que você quer fazer? É melhor você operar menos e começar a ganhar dinheiro do que você operar muito e ficar perdendo dinheiro, não acha? E agora o terceiro, mas não menos importante, macete, que é o quê? Intercalação de velas. Olha só, movimentação de queda, subiu, queda, voltou, formação de uma região aqui de suporte. Vamos supor que anteriormente a gente havia tido um toque aqui também, beleza? O que acontece? Presta atenção. Quando a gente tem próximo da região de suporte a formação de uma região de acumulação,
a gente pode identificar intercalação na cor das velas, tá? Verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Podem ver aqui, ó, intercalou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o preço intercalou. A partir de 5 vezes eu já considero uma região que vai filtrar negativamente uma possível entrada. Menos do que isso, pode operar. A partir de 5, bateu num suporte, bateu na resistência, não entra. Nesse exemplo aqui, eu estou fazendo um exemplo numa região de suporte, tá? Então a gente teve a nossa intercalação, vamos supor que aqui uma vela vem e bate aqui nessa região de suporte. Você vai entrar aqui? Não vai. Por quê? Essa região de lateralidade, digamos assim, porque é uma região de acumulação barra lateralidade de curtíssimo prazo. E aí quando você tem uma vela ali fugindo desse padrão, o que acontece? A gente tem aqui uma movimentação como se tivesse saído, pensa numa movimentação maior de lateralidade. Então o mercado, poxa, 3 dias subindo, 3 dias caindo, tá ali um tempão, é uma acumulação. Rompeu um suporte, só a coisa mais básica do mercado, rompeu um suporte, tende a cair mais. Rompeu a resistência, tende a subir mais. Pensa que isso é a mesma coisa, só que em curtíssimo prazo, beleza? A assertividade vai acabar sendo menor do que um exemplo, poxa, de longo prazo? Sim, mas já vai te ajudar, tá bom? Então você não vai comprar aqui, por quê? Porque o mercado provavelmente, neste cenário aqui, continuaria caindo, não iria respeitar a sua operação de compra. E isso serve também para casos de resistência. Vamos supor que aqui fosse uma resistência. Aí o mercado foi lá, o mercado foi lá, vamos supor que, aqui, você fosse entrar por algum motivo, sei lá, teve outros toques aqui, que seja. Aí foi lá e teve vela verde batendo ali em cima. Você vai entrar? Não vai entrar vendido. Por quê? Porque teve uma intercalação logo antes do preço tocar na região de suporte ou de resistência. Mas Berman, então eu não posso entrar nunca quando tiver intercalação? Pode, só que você tem que aguardar alguma movimentação antes do toque no suporte ou na resistência que anule esse padrão. Pensa que isso é um filtro negativo de curtíssimo prazo. Vamos supor que o mercado veio, aí subiu aqui, aí depois ele foi lá e caiu e desabou aqui. Beleza, agora você pode comprar. Porque a gente já teve a intercalação sendo cancelada, aqui ainda por cima teve uma sequência de 3 velas verdes, que as 3 velas verdes não impedem você de entrar vendido. Por quê? Porque indica a força compradora. Se o mercado cai, ainda melhor, porque ele cai, bateu aqui, tem a força desse padrão, melhor ainda, beleza? Então você pode utilizar isso para otimizar as suas operações. E agora a intercalação das velas aqui na prática. Olha só, vela vermelha, verde, vermelha, verde, vermelha, verde, vermelha. A gente teve uma intercalação no total de 6 velas. E essa intercalação representa a indecisão do mercado, tá? De forma bem simples, entendeu? Às vezes você vai acabar tendo uma intercalação que vai ser 2 velas verdes, depois vermelha, verde, vermelha, verde, vermelha, 2 vermelhas, depois verde. Às vezes acontece, que é o que eu chamo de intercalação imperfeita. Porém, para facilitar a sua vida, é só você procurar uma intercalação como essa. Se estiver próximo de uma região de suporte ou de resistência, igual eu te falei anteriormente, você vai evitar operar. Aqui, por exemplo, a gente tinha uma região de fundo, que é onde está traçada essa linhazinha aqui, que lá para trás tinha os outros toques, tá? E o mercado fez a intercalação e logo depois rompeu e a próxima vela também finalizou rompendo, tá? Ou seja, essa é uma região de suporte que você poderia ter entrado, mas se você utilizar esse macete, que é justamente a intercalação de velas, você vai evitar pegar essa operação. Por quê? Qual que é o raciocínio lógico por trás disso? Quando a gente tem uma movimentação de intercalação, é uma indecisão do mercado e quando a gente quebra essa intercalação para alguma direção, mostra como se estivesse formando uma nova tendência, mesmo que seja uma movimentação de curtíssimo prazo, igual aqui que a gente está falando de velas de 1 minuto, tá? Então, no geral, tudo isso que eu passo para vocês em M1 é tentando trazer para M1 aquilo que existe em M5, M15 em movimentações maiores.
Obviamente, em M1, em operações de curtíssimo prazo, vai acabar sendo uma análise que aparenta ser mais simples, mas o fundamento por trás é a mesma coisa de uma análise que tem muito mais velas, tá bom? Pensa numa, sei lá, um monte de vela de alta, baixa, uma movimentação de lateralidade. Foi rompida para baixo, o mercado tende a buscar uma queda, entendeu? Se tiver uma região de suporte, vai romper. É o mesmo exemplo, só que trazendo para operações de curtíssimo prazo. Então não se esqueça, movimentação de queda, apareceu 3 corvos, não entra no suporte. Movimentação de alta, aparecendo os 3 soldados, não entra vendido na resistência. E intercalação de velas e logo depois da intercalação bateu no suporte na resistência, o que você vai fazer? Não vai nem comprar e nem vender. E digo mais, uma coisa bônus para você observar quando acontece intercalação. Se liga nisso. Lembra que a intercalação é uma região de indecisão, é uma região de lateralidade, certo? Então pensa uma movimentação maior de lateralidade, um suporte, uma resistência. O suporte ficou meio errado, essa faixa aqui é o suporte, essa faixa aqui é a resistência. Pronto. O que acontece? Quando o mercado ultrapassa essa faixa de preço, o que acontece? Se ultrapassar para baixo, provavelmente teremos uma tendência de baixa. Se ultrapassar para cima, provavelmente teremos uma tendência de alta. Quando a gente está falando de intercalação, entenda que muitas vezes após uma intercalação encerrar, se ela encerrou para cima, por exemplo, você vai acabar tendo uma repetição de umas 3, 4 velas verdes em sequência. Ou se ela encerrou para baixo, você vai acabar tendo uma repetição na maioria das vezes, tá bom? Você pode usar isso ao seu favor. Talvez não para operar suporte e resistência, mas vamos supor que tem uma intercalação, aí o mercado rompeu uma região de resistência, teve 4 velas verdes em sequência de alta, rompendo essa resistência e depois voltou. Pode acabar sendo uma entrada de pullback. Ah, não entendi pullback, o que é isso? Eu postei um vídeo no meu canal, é só você olhar. Foi o último vídeo que eu postei, é exatamente falando sobre isso. Então assiste ele que você vai aprender também sobre pullback, como você pode fazer para usar ele e ganhar dinheiro. E não se esqueça que a corretora que eu utilizo para opções é a melhor corretora do mercado, diferente de todas as outras, payout fixo de 90%, gráfico sem manipulação, não tem limitação, não tem bloqueio de conta, não tem delay, você pode operar sem nenhum problema. Além disso, você não opera contra a corretora não ganha dinheiro com a tua perda, os afiliados, os parceiros não ganham dinheiro com a sua perda, porque ela utiliza um livro de ofertas, que é um sistema que é utilizado no mercado tradicional. Então, se você quer operar de forma profissional dentro do mercado de opções, por incrível que pareça essa frase, que durante muito tempo a gente teve que ficar trabalhando em corretoras amadoras, mas agora você tem um ambiente profissional, basta você criar sua conta gratuitamente no link que está na descrição na corretora Ibinex. E se fizer sentido para você, aí você deposita e isso é por sua conta. Curtiu o vídeo? Deixa o seu like, comenta, se inscreva e não se esqueça de criar sua conta na corretora Ibinex, o link está na descrição.